Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha a cada dia essa nossa meditação sobre a Palavra de Deus na Santa Liturgia, aqui nesse nosso perfil do Instagram, no nosso canal Boa Notícia, esse nosso canal do YouTube. Muito obrigado a você que está seguindo esse nosso perfil, muito obrigado a você que está acompanhando o nosso canal do YouTube, que vai curtindo cada vídeo, e a gente vai lembrando aquilo que me dizem os expertos, que é para eu dizer a vocês. Então eu sou aconselhado e estou dizendo, me disseram que é bom dizer a vocês que é bom que se curta o vídeo, né? Porque essa é uma forma de dizer lá que estou curtindo, que tem um valor naquilo que é veiculado. Se você acha que tem, portanto, curta. Dizem que uma outra forma que tem é de você salvar. Tem ali naquele lugar que tem de curtir, tem uma parte bem mais à direita, um símbolozinho que você clica naquilo, salva. Quando você faz isso, é uma forma de você valorizar aquilo que você vive. Então, dá o like, não é dizer que gostou, compartilhar o vídeo e ao mesmo tempo salvá-lo, dizem que são dicas que ajudam, potencializam a divulgação do conteúdo. Dado o recado que me mandaram dar, então agora vamos olhar para esse nosso tempo litúrgico que nós estamos vivendo. Nós retomamos o chamado tempo comum, nós estamos na 8ª semana do tempo comum, né? Retomamos, deixamos lá antes da quarta-feira de cinza, na terça-feira, antes da quarta-feira de cinza, aquela que era terça-feira do carnaval, era a 7ª semana, e agora nós repartimos com as nossas leituras. Já começamos a ler o Evangelho de Marcos. A liturgia justamente começa dando, nessa primeira fase do tempo comum, o Evangelho de Marcos, que é um evangelho bastante curto, 16 capítulos, que é um evangelho que reflete a catequese de Pedro, não é? Marcos não era do grupo dos 12, não era pertencente àquele grupo do chamado dos apóstolos, mas é alguém que pertencia a essa comunidade primitiva, ajudou a Paulo na sua equipe de evangelização, depois com Pedro, aqui esteve na cidade de Roma. É um evangelho de Marcos, portanto curto, ele tem uma finalidade que é de ajudar a quem está se preparando para receber o batismo, chamados catecúmenos. E é um evangelho que tem por detrás a intenção de nos ajudar a responder duas perguntas: quem é Jesus e o que é que significa ter a fé em Jesus? É o evangelho de quem vai se tornando discípulo de nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos na leitura do capítulo 10º. Nesse capítulo, Jesus começa a fazer a sua viagem para Jerusalém. Nós acabamos de celebrar a Páscoa, sabemos o que é que acontece em Jerusalém, o mistério da paixão, da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então Jesus está se aviando para isso. No meio do caminho, aqui no capítulo 10, nós vemos que algumas pessoas fizeram algumas questões para Jesus sobre essa questão do divórcio. Vimos também um grupo de mães que levam os filhos para Jesus abençoar, e os discípulos que tentam afastar essas crianças, e Jesus os abençoa. Depois nós temos um outro episódio, que é a partir desse episódio que continua a leitura de hoje, é que alguém que tinha muitos recursos, que tinha muito dinheiro, se aproxima de Jesus, se joga aos pés de Jesus e pergunta a Jesus, num gesto profundo de inclinação, o que é que ele deve fazer para alcançar a vida eterna. Diante daquele gesto assim tão eclatante, Jesus diz para ele que ele deve viver os mandamentos da lei de Deus, assiná-los os mandamentos. Ele diz: mas isso eu faço desde a minha juventude. Jesus diz para ele: então volta, vende o que você tem, dá para os pobres e vem e segue-me. Ele ficou muito triste, saiu entristecido do encontro com Jesus. Jesus diz para os discípulos: olha, vocês estão vendo aí, é muito difícil para quem é rico entrar no reino de Deus. E os discípulos ficaram sem entender, mas como é isso? Se não é fácil, se quem é rico não pode entrar, porque às vezes a gente pensa que a vida tudo se resolve na base do compra e vende, né? E para os antigos, os israelitas, para eles existia uma coisa, um sinal de bênção de Deus, de que uma pessoa tinha a bênção de Deus, estava na bênção de Deus, é que a pessoa era próspera economicamente falando e tivesse muitos filhos. Então estes eram os sinais no Antigo Testamento de uma bênção, de uma proteção de Deus. Era a pessoa abençoada.
Então ele diz assim, aqui a gente fica confuso, porque se aquilo foi sempre interpretado como um sinal da bênção, e agora você está dizendo que um rico é difícil entrar no reino de Deus, então Jesus diz, para Deus nada é impossível. E nós estamos justamente nesse ponto da conversa, quando Pedro toma a palavra. Pedro é sempre aquele que no Evangelho representa a comunidade apostólica. Nesse caso, quando nós estamos aqui ouvindo um Evangelho que foi escrito para a comunidade de Roma e que tem por Pedro como o catequista, a gente ouve aqui a voz do catequista dessa comunidade que recebe esta notícia. Então Pedro diz para Jesus, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Eles deixaram tudo como Jesus tinha proposto para aquele homem rico. E Jesus responde para ele, em verdade eu vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim e do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida. Casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Interessante, porque essa palavra de Jesus que alerta os discípulos para essa necessidade de um seguimento radical, e Pedro e os companheiros tinham feito isso, deixado tudo, Jesus diz que esses receberão 100 vezes mais. Mas aqui os 100 vezes mais que a gente precisa entender não se limita na dimensão do campo material. Até porque nós acabamos de escutar nesses dias a leitura dos Atos dos Apóstolos, Atos capítulo 20, versículo 35, que foi um texto que nós ouvimos no sábado passado. Lucas repetia uma palavra de Jesus que não estão referidas no Evangelho, mas lá nos Atos dos Apóstolos. Há muito mais alegria em dar do que em receber. Na verdade, a satisfação de quem segue o Evangelho, essa satisfação de quem tivesse encontrado sem casa, sem campos, sem mães, ou seja, consegue a alegria plena, a plenitude que muitas vezes alguém não consegue na posse dos bens que tem. Porque aquele homem que era possuidor de muitos bens, justamente o que ele vem pedir para Jesus é isso. Como é que ele faz para conseguir essa vida que é vida em plenitude, que é a vida eterna? Como fazer para herdar a vida eterna? A primeira coisa já é essa vida eterna, como ele próprio disse para Jesus, é uma vida que se herda, ou seja, é uma vida que é dada em dom. Como que dizendo que a gente não precisa fazer nada para receber a vida. O que é que você fez para receber a vida? Acho que não fez nada, não é? É um dom. É uma dádiva. Então, justamente o que a gente precisa entrar é nessa lógica de que é um dom, de que é uma dádiva. O máximo que a gente tem que fazer é viver na confiança naquele que nos doou a vida, que nos deu a vida. Que possamos viver uma relação de comunhão tal que aconteça aquilo que o salmista diz no Salmo 130, que ele tem tanta confiança em Deus que ele se sente como uma criancinha que depois de ser amamentada dorme no colo da sua mãe. Portanto, ter uma relação com Deus que é uma relação de profunda confiança. Isso sim dá essa sensação da vida eterna e é uma alegria que ninguém pode arrancar de nós e que é uma alegria que não vai estar nos bens. Porque o que é que acontece justamente quando alguém possui muitos bens? É que ele não fica nunca tranquilo. O pessoal diz que o saco da ganância nunca enche. Então, quem tem bens, o que é que ele tem? O que é que você faz? Você vai fazer de tudo para conservar o bem que tem. Você compra um carrinho simples, aí está andando muito bem, depois você quer ter um carro melhor, você compra o carro melhor. Aí na hora que você compra o carro melhor, tem medo de que alguém roube, tem medo de que alguém venha e bata, não sei o que é que você faz? Tem que pagar um seguro. Aí você o seguro está tão caro, mas eu tenho que pagar que é para proteger aquele... A gente vai crescendo numa ansiedade para não perder aquilo que tem. Mas como aquele pescador, não é, que
estava voltando para casa, parece que era assim por volta das 9 horas da manhã, e alguém estava lá, um veranista, disse: mas rapaz, por que você já está voltando para casa? Eu falei: não, porque eu já consegui o peixe necessário para... Eu digo: mas rapaz, se estava tão boa assim a pescaria, por que você não continuou pescando até as 5 da tarde? O homem disse: ah, para quê? Não, porque aí depois você pode comprar um barco, ter um barco diferente e mudar uma casa e não sei o quê. Sim, mas e para quê? Não, porque você faz isso, consegue mais aquilo outro. Aí eu falei: para quê? Não, porque depois você vai ter uma aposentadoria que vai dar para você tranquilidade, e aí você pode simplesmente trabalhar ou pescar só quando você queira e depois descansa. Ele fez: mas não é o que eu estou fazendo agora? Por que eu vou jogar para depois aquilo que eu já posso desfrutar agora? Desfrutar a vida nessa perspectiva. E aqui tem uma coisa que é interessante, porque quando Jesus diz: quem deixar pai, mãe, agora vai receber 100 vezes mais, no tempo, a palavra que a gente está aqui encontrando para dizer assim, para esse tempo, para agora, na verdade ali no texto grego nós encontramos a palavra kairos. Kairos. Kairos significa, durante essa vida, né, neste kairos, significa a hora oportuna. Ou seja, quando a gente sabe aproveitar a hora oportuna, depois a gente vai justamente colher os frutos de quem soube aproveitar a hora oportuna. Aí quando Jesus diz assim, no mundo futuro, não é? Fala assim, a palavra aion significa século, época, então na época futura. Então, se a gente vai fazendo as coisas corretas agora, a época futura vai ser essa época em que a gente vai viver a vida, desfrutar a vida de acordo com aquela época, porque o mesmo adjetivo que tem aqui para a vida eterna é a vida zoe aionios, que tem a mesma raiz desse tempo futuro. Então, a vida eterna, ela está enraizada nesta hora presente, quando a gente sabe usar essa hora presente, para naquela época, naquele momento, ou um pouco mais adiante, a gente saber desfrutar aquilo que a gente está fazendo agora, nessa hora oportuna. A gente não vai retardando a felicidade e as possibilidades. Ora, essa vida eterna é aproveitar o momento oportuno, né? A gente diz que a gente vive numa mudança de época e ao mesmo tempo uma época de mudanças e é uma mudança de época. Pois bem, quem sabe viver o momento presente, capacitando-se nessa hora, seguramente vai saber dar outras respostas quando outras dificuldades do futuro se manifestarem, ou quando outras oportunidades do futuro também se manifestarem. Ou seja, viver o tempo presente como isso que ele é, como um dom realmente que Deus nos dá, como hora da sua graça, e colhendo o momento da graça, a gente vai justamente viver a felicidade, vai viver a realização, que a gente vai saber que não está depositada naquilo que a gente tem. A primeira leitura que nós escutamos no dia de hoje é um texto do Antigo Testamento, do livro do Eclesiástico, e é interessante porque ali diz o seguinte: aquele que guarda a lei faz muitas oferendas. Quem guarda a lei, quem observa a lei, faz muitas oferendas. E diz assim: aquele que cumpre preceitos oferece um sacrifício salutar. Esse texto está indicando para a gente que a ética, a vida de respeito pelo próximo, por nós mesmos, pela nossa consciência, tem um valor imenso na mesma proporção da relação religiosa. Aquele que mostra agradecimento oferece flor de farinha, eram os sacrifícios que se oferecia. Ou seja, mostrar agradecimento é ser agradecido. Eu estava dizendo, né, que a vida que a gente tem é um dom de Deus, a gente não deu nada para poder estar aqui. Portanto, saber viver
como uma forma de agradecimento, que é a raiz dessa palavra que a gente usa para dizer Eucaristia. A Eucaristia não é somente ir para a missa todo dia, mas é criar uma mentalidade que é uma mentalidade agradecida. A mentalidade agradecida é aquela mentalidade de quem vive não achando que tudo é devido a você. Né? Não fazer como aquele que, irritado com a mãe, não é? E que fala para ele pedindo alguma coisa: meu filho, pelo amor que eu te tenho, mas e daí? Eu não pedi para nascer. Tem gente que tem uma ingratidão que chega a este ponto. Não sabe viver a gratidão. É certo que muitas vezes a pessoa carrega feridas tão profundas dentro dela que é preciso que ela desça em profundidade na sua existência para se curar. Mas é preciso tomar consciência disso. Aqui é uma doença. Eu preciso sair dela. Então, Jesus, a primeira leitura também aqui nos diz: o que pratica beneficência oferece um sacrifício de louvor. Havia duas formas de sacrifício no templo, né? Sacrifício de expiação e sacrifício de comunhão ou sacrifício de louvor. Portanto, essa relação benfazeja com o outro equivale a estes sacrifícios. O que agrada ao Senhor é afastar-se do mal. E o que o aplaca é deixar a injustiça, ou seja, não é aquele sacrifício que ele levava lá para o templo. Ora, isso transportados para a nossa linguagem de cristão, então muitas vezes a gente está aí falando, as igrejas estão fechadas, fecha, abre, não sei o quê. O grande problema nosso é de uma sociedade que vive um paganismo e um ateísmo estrutural e concreto, porque não faz nada do que está dizendo aqui. Não é capaz de promover a justiça, se às vezes não é capaz de viver a gratidão e uma boa relação com o outro, não é? Quem não sabe cumprir realmente aquela lei que vem de Deus, que se resume em duas coisas para nós cristãos: o amor concreto por aquele que está do meu lado. Se a gente não está nem aí pela vida do outro, fazendo compromissos mínimos para que a vida do outro seja respeitada, então esse culto nosso é um culto vazio. O que agrada ao Senhor, diz o autor sagrado, o que agrada ao Senhor é afastar-se do mal. Isso sim. E agora aqui tem uma palavra sagrada interessante para nós, não é? Não te apresentes na presença de Deus com as mãos vazias. Agora, as mãos não vão estar vazias se nós fizermos todas essas coisas que foram ditas aqui antes. Esse tipo de compromisso ético, esse compromisso de respeito com o outro e com a vida. Aí a gente não está com as mãos vazias. De outra parte, as nossas mãos podem estar cheias de oferendas, mas oferendas que são vazias diante de Deus. Porque tudo isso se faz em virtude do preceito, ou seja, da lei. O sacrifício do justo enriquece o altar, o do justo, ou seja, o do santo, daquele que cumpre a vontade de Deus. O seu perfume sobe ao Altíssimo. A oblação do justo é aceitável e a sua memória não cairá no esquecimento. Honra ao Senhor com um coração generoso e não regateis as tuas primícias quando te apresentares diante de Deus. Interessante porque, olha só, que às vezes a gente tem um raciocínio, não é, que a gente gasta com tudo nessa vida, né? E às vezes gasta muito com coisas que são bobas, que não valem nada. Mas se a gente fosse ver o que a gente partilha com a comunidade em formas de ofertas, de compromissos de dízimos, estas coisas que mantêm a vida da comunidade, aí a gente vê como a gente é egoísta. Às vezes uma pessoa gasta fortunas em flores no dia do casamento, drone, não sei o quê, mas a pessoa não é capaz de fazer uma oferta que seja tão generosa para a igreja, como com tudo aquilo que ela gastou nos outros aparatos. Ainda diz: mas é muito caro casar na igreja. Olha, ele é que faz todos aqueles gastos e depois põe a culpa na comunidade, porque está querendo ser exibicionista. Não está querendo viver de acordo com aquela oferta interior, com aquela oferta do coração. Honra o Senhor com o coração generoso. Honrar Deus com o coração generoso é o coração que é generoso, sobretudo também com os outros. E, nesse sentido, também com a própria comunidade, no tipo de oferta que se faz. Porque em relação a Deus, a gente nunca pode ser grande em generosidade, porque diante de Deus a gente é sempre devedor. Porque Ele foi que nos deu tudo. Ora, é claro que Deus tem um método
parâmetro diferente para medir as coisas. Você se lembra daquela viúva que fez uma oferta no templo e Jesus disse, vendo a moedinha menorzinha que ela ofertou, Jesus disse, essa foi a oferta maior que foi feita. Então a medida de Deus é realmente uma outra medida, não é a nossa, não é dos cifrões a medida de Jesus, é a medida de um coração que se enlarguece. Mas é preciso com isso também não se escudar diante de um artifício para não crescer na generosidade, sobretudo quem tem, né? Porque a música já diz, não é? As mãos mais pobres são que mais se abrem para tudo dar, pois as mãos mais pobres são que mais se abrem para tudo dar. A oferta do pobre é realmente grande, não é só grande por causa da generosidade e a largueza do coração, não. É porque às vezes é quem é mais capaz de doar mesmo, porque tem consciência de que tudo recebeu. Dá a Deus segundo a doação que Ele te fez e com generosidade conforme tuas posses. Hoje é realmente uma chamada a uma pastoral da doação, a viver como quem sabe que tudo recebeu e precisa corresponder àquilo que Deus fez em nosso favor. Agora, atenção. Uma oferta grande feita à comunidade, uma oferta grande feita à igreja, uma oferta grande numa obra como um benfeitor, não pensemos que com isso a gente está comprando a Deus. Olha o que diz a palavra sagrada. Não tentes corrompê-lo com presentes, ele não aceita. Nem confies em sacrifícios injustos, porque o Senhor é um juiz que não faz discriminação de pessoa. Hoje queremos pedir a Deus essa graça de aprender a receber e de aprender a dar, de aprender a retribuir e, sobretudo, de viver como quem sabe que tudo é um dom que recebeu das mãos de Deus. Aqui tem uma coisa interessante que o autor sacro diz assim, não te apresentes diante de Deus com as mãos vazias. Mas é interessante que, por mais que a gente se apresente diante de Deus com alguma coisa nas mãos, ponhamos isso na cabeça. Aquilo já foi um dom primeiro que a gente recebeu de Deus. E aquilo que a gente recebeu de Deus, quando a gente leva para oferecer a Deus, Deus não tem interesse nenhum naquilo que a gente leva. Mas tem uma lógica que é muito interessante e que é bom que a gente descubra. Quando a gente leva alguma coisa que oferece a Deus, olha na missa, o que é que a gente faz? A gente leva pão e vinho, fruto da terra, do trabalho do homem, fruto da videira e do trabalho do homem. O que é que Deus faz? Fica com aquilo? Não. Pela efusão do Espírito Santo, pelo dom do Espírito Santo, aquele pão e aquele vinho são transformados em um dom muito maior, que é o corpo e o sangue de Jesus, que Deus nos doa, que Deus nos oferece em comunhão. Então, o meu sacrifício de comunhão com Deus não é cresce aqui no encontro daquele bem muito maior que Deus me oferece no corpo e no sangue do seu amado Filho, o Senhor nosso Jesus Cristo. Mas quero me lembrar aqui também de uma frase de Santa Teresinha do Menino Jesus, que ela dizia assim, no crepúsculo da minha vida eu aparecerei diante de Deus com as mãos vazias. É assim que a nossa mão deve estar. E é interessante porque ter as mãos vazias é aquela mão de quem sabe que vai receber. E que vai receber de Deus não apenas os bens material, sobretudo de quem sabe que de Deus o maior bem que a gente pode receber é Ele mesmo. Por isso que na Eucaristia a gente leva o pão e o vinho, mas o que Deus nos dá é Ele mesmo presente no seu Filho. Então, o dom de Deus vindo às nossas mãos vazias é muito maior do que aquele dom que a gente leva e depõe sobre o altar e fica com as mãos vazias diante dele para receber aquilo que Ele nos traz. Agradeçamos ao Senhor isso hoje, peçamos Ele essa graça de viver dessa forma eucarística, que é a forma da gratidão e que é a forma também da doação. Quero aqui saudar as pessoas que estou vendo presentes aqui, Will Oliveira, um abraço para você, Vera Lúcia, deve ser de Jesus, não é? Ana Queiroz, Rose Santos, Mima Costa. Mima Costa hoje não é apenas uma saudação simples e comum. Um abraço, Mima, porque hoje você não é completa mais um ano de vida. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja hoje e sempre. Bom dia então, Vera Lúcia, Maria da Conceição aqui, um abraço, para Mara Barreto também,
Ana Queiroz, bom dia. Dinéia Flores, um abraço, Deus te abençoe. Antônia Fonseca, bom dia, Deus te abençoe. Antônia Fonseca, muita paz para você. Um abraço aí para a Odalé, para a Bia Cláudia Freitas, para o Padre Freitas aí em Tianguá. Para a Herúzia Soares, bom dia, Deus te abençoe. Dan Sax, um abraço para você. O Padre Tiago aí, um abraço. Leo Passos, um abraço. Lula Ordelo, Silvia Fernandes, um abraço para você. Para Maria Aline Sampaio, para a Irmã Nath, um abraço grande também. Silvia Fernandes diz assim: essa música é a cara da minha avó Tuca, ela era caridosa e nunca lhe faltava nada. É isso mesmo, quem tem essa graça, não é, de sendo educado pela caridade de pais e de mães, é uma coisa realmente muito bonita. Darcy Sampaio, Rosa Santos aqui, Mônica, um abraço para você também. Para Ângelo Vieira, um abraço, e a todos vocês aí em Castro Alves. Para Anderson Lopes, um abraço, Anderson. Para Ana Luísa, para Fafá Alves Moreira, que chegou aqui também, leu aqui, está parabenizando a Mima por mais um ano de vida, e ela agradece. Então, bênçãos de Deus para cada uma e cada um de vocês acompanhando essa nossa transmissão. E peçamos ao Senhor que derrame sobre nós a sua graça, a sua bênção, nos ajude a viver esse tempo comum, esse tempo de encontro, de segmento, de crescimento no discipulado, não é? na escuta da palavra de Jesus, esse nosso crescimento no mistério de nosso Senhor Jesus Cristo. Com o salmista concluamos esse nosso encontro, e assim diz o salmista: a todos os que procedem retamente eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Reuni à minha frente os meus eleitos que selaram aliança em sacrifícios. Testemunha o próprio céu seu julgamento, porque Deus mesmo é juiz que vai julgar. Escuta, meu povo, eu vou falar. Ouve, Israel, eu testemunho contra ti, eu, Senhor, somente eu sou o teu Deus. Eu não venho censurar teus sacrifícios, teus holocaustos, pois eles estão sempre diante de mim. Imola a Deus um sacrifício de louvor e cumpre os votos que fizestes ao Altíssimo. Quem me oferece um sacrifício de louvor, este sim é que me honra de verdade. A todo homem que procede retamente, eu mostrarei a salvação que vem de Deus. Peçamos ao Senhor que nos mostre essa salvação que procede dele no dia de hoje e sempre. Venha sobre nós, pela intercessão do Padre Pio de Pietrelcina, que hoje também era o dia do seu aniversário, que ele interceda por nós junto a Jesus, que pela sua intercessão venha sobre nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Um dia abençoado para você, minha amiga, para você, meu amigo. Fique com Deus.